Na realidade, eu nem estava sabendo qual era a palavra que eu ia trazer. Eu disse, meu Deus, me dê uma palavra para o teu povo hoje à noite, Pai. E aí eu comecei a fazer um curso, né, esses dias, e falava muito sobre o nosso cérebro, né, o poder da nossa mente, o poder do nosso cérebro, o poder intelectual, né, e a nossa saúde emocional, que está sendo tão abalada esse tempo, né, temos passado por muitos problemas de depressão, de ansiedade, né, e tudo vem através dos pensamentos, através daquilo que a nossa mente tem se alimentado. E aí, durante esse estudo, o Senhor me trouxe a uma palavra, né, que são muitas, mas o Senhor falou aqui no livro de 2 Crônicas. Quem puder abrir sua Bíblia, pode abrir aí. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Então, o Senhor me trouxe nessa passagem, né, sobre humilhação, se humilhar. E muitas pessoas, quando se fala de humilhação, de você se humilhar, acha que é algo muito ruim para a nossa vida, que é você se rebaixar, que é você estar por baixo. Mas se humilhar nada mais é do que você se submeter, né? Se submeter, se render a algo, alguma coisa, né? O significado é mostrar humildade, se submeter e se render. E com isso eu pude entender que quando o Senhor ele fala para que nós nos se humilhar, ele fala que é para que nós possamos nos render a Ele, nos render à Sua palavra, né? Ter intimidade com o Senhor. E a partir dessa intimidade, dessa humilhação, nós vamos usufruir, né, da bondade de Deus, dos milagres. Quando nós paramos para nos humilhar diante de Deus, orar, apresentar as nossas petições, apresentar tudo aquilo que tem nos deixado aflitos, tanto nossa família como os nossos amigos, conhecidos, que se sentem numa situação, né, de muita necessidade do Senhor, é nessa hora que Deus pede para que a gente se humilhe diante dele. E eu vejo que há muita dificuldade em se humilhar, em entregar aquilo que você tem ao Senhor. Mesmo que muitas vezes você olhe para você e diga, Deus, o que é que eu tenho para te entregar? Eu não tenho nada para entregar ao meu Senhor. Mas é isso que você, mesmo você não tendo nada, ele recebe tudo que você tem. Porque às vezes você olha para você e diz, meu Deus, o que é que eu posso oferecer ao meu Senhor? Oferecer o seu tempo, oferecer as suas frustrações, oferecer as suas decepções, oferecer a sua arrogância, oferecer as suas dores, oferecer o seu egoísmo, porque muitas vezes nós somos muito egoístas. Nós não dividimos aquilo que temos com o nosso irmão, com os nossos filhos, com um vizinho. Às vezes queremos aquilo só para nós. Às vezes é um aprendizado, você chega, aprende algo e você não quer dividir. E Deus, ele sabe de todas as coisas, assim como ele sabe também das nossas necessidades. Mas é muito raro alguém diante de Deus para dizer os seus defeitos, né? Aquilo que se considera defeito. Muito raro. Você normalmente, quando vai diante de Deus, ou você vai pedir alguma coisa, ou você vai agradecer alguma coisa, ou você vai conversar com o Senhor sobre algo que está te afligindo, mas você nunca vai diante de Deus para dizer, Deus, como eu sou má, como eu sou egoísta, como eu sou avarento, às vezes eu estou com algo, com dinheiro no bolso e meu irmão está ali do lado me pedindo algo e eu não tenho coragem de tirar aquele pouco que eu tenho e dividir com ele. A gente nunca tem aquela coragem de chegar diante de Deus e dizer, Deus, como eu sou grossa, como às vezes eu falo alto, como às vezes eu me iro, fico irado com pequenas coisas. A nossa oração nunca é assim diante de Deus, e Deus sabe como nós somos. Deus sabe, reconhece os nossos defeitos, Ele sabe. Mas
Se humilhar nada é mais do que você reconhecer aquilo que precisa ser mudado em você. E muitas coisas que parecem ruins são elas que vão nos ajudar a ter a cura que precisamos diante de Deus. E assim, esse estudo me fez repensar muitas coisas, né? E eu achei muito pertinente de trazer essa palavra hoje à noite aqui, nessa vigília, para que cada um de nós pudéssemos refletir um pouco de como é que estamos chegando diante de Deus, né? Com uma bondade que nós não temos muitas vezes, né? Com uma alegria que nós não temos, no fundo, lá dentro, nós estamos tão tristes, né? Mas às vezes você chega e diz: ah, Senhor, muito obrigado, aconteceu algo hoje que o Senhor fez para mim que me deixou alegre. Sim, claro, muitas vezes são pequenas coisas que acontecem na nossa vida que nos alegram, mas o que nós, na realidade, estamos precisando é de uma cura de sentimentos que tem bloqueado o nosso desenvolvimento com o nosso Deus e tem bloqueado a nossa intimidade com Deus. Porque Deus quer que nós sejamos sinceros diante dele, apresentando aquilo que somos, não aquilo que desejamos ser. Às vezes eu falo para Deus, eu disse: Deus, como eu queria ser mansa, aquelas mulheres finas, sabe, que chega, se senta e fala bem baixinho: olá, bom dia. Eu digo: Deus, eu queria tanto ser assim, Senhor, mas eu não consigo. E ultimamente eu tenho pedido a Deus: Deus, me ensina a ser mansa, porque tantas vezes eu sou confundida no meu dia a dia por conta da minha forma de falar. Eu estou aqui explicando algo e às vezes a pessoa que está recebendo aquilo ali, ela diz: eu acho que a irmã Suzana está exaltada, eu acho que ela hoje está meio nervosa, eu acho que ela está, e na realidade eu não estou, né? E assim eu tenho falado com o Senhor: Senhor, me ajude a expressar aquilo que o Senhor quer que eu expresse de uma forma mais tranquila, né? E eu vejo que cada um de nós temos a nossa característica, mas Deus, ele nos deu, né, o fruto do Espírito, para que nós possamos administrar tudo aquilo que... Ele me deu uma personalidade forte, ele me deu uma característica de falar alto, de ser aquela pessoa que fala com muita firmeza, né? Já tem pessoas que também... E isso não quer dizer que uma pessoa que fala baixo não vai alcançar aquilo que Deus entregou para a vida, né? Mas eu creio também que Deus nos formou, cada um com o seu jeito diferente, mas exercendo o fruto do Espírito, se humilhando diante de Deus, apresentando a Ele aquilo que nós somos. Porque é muito fácil, diante das pessoas, eu ser alguém e no meu íntimo, dentro da minha casa, com os meus familiares, eu ser uma pessoa totalmente diferente. E chego diante de Deus e não exponho isso, não me humilho. Então, eu vejo que essa passagem, ela fala muito disso. E são esses sentimentos que nós temos dentro de nós que tem nos bloqueado a avançar, que tem nos impedido de crescer, porque é algo que fica dentro de nós e a cura não chega, porque nós não buscamos melhorar, não buscamos mudar isso que há em nós, né? E eu tenho muito falado com Deus sobre isso, mas aí o que o Espírito Santo tem me falado é para que eu aprenda a administrar. Então, se você muitas vezes se ira, você precisa administrar a sua ira. Se você, muitas vezes, você é uma pessoa que retém, que não é muito de dividir aquilo que você tem, que você é um pouco egoísta, você precisa aprender. São coisas, porque o nosso cérebro, ele é muito, como é que eu vou falar? Ele capta muitas coisas. Mas tudo tem que ser feito com muita frequência. As coisas no nosso cérebro precisam ser feitas com muita frequência. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia hoje, aí passa 2, 3, uma semana sem ler. Quando a gente não lê mais, a gente esquece. É normal. Mas se a gente continua com aquela leitura diária, todos os dias a gente vai lá, lê um pouquinho, às vezes retorna, se você não entendeu, lê novamente, até ele captar. Mas quando ele capta, ele não esquece mais. Quando ele coloca na nossa cabeça, quando nós colocamos, e isso é algo que nós precisamos fazer com frequência. Então, o que eu trago nessa noite é para que nós possamos nos humilhar diante de Deus. E se humilhar diante de Deus não é só
entendeu? Você chegar e contar um monte de problema, um monte de dificuldade, chorar, muito, muito não. Se humilhar diante de Deus é você chegar e você falar quem você é realmente. Porque todo ser humano ele tem dificuldade, e hoje eu vejo porque muitas destruições nos lares. Porque a pessoa é alguém na igreja e é outra pessoa dentro de casa. Ele aprende na igreja, mas não aplica com os seus em casa. Em casa é egoísta, em casa é grita, não tem mansidão, não tem domínio próprio, não tem muitas vezes alegria, aquela pessoa amarga que o tempo todo está mal-humorado, não buscar uma harmonia, trazer aquilo que é de bom para o seu lar, para o convívio da sua família. Aí passa um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouco vamos ver olhar e dizer, eita, irmão fulano ou irmã ciclana, não aconteceu, o lar está destruído, os filhos foram embora, ou o esposo foi embora, ou ela mesma foi embora, entendeu? Por quê? Porque não se há um sacrifício de humilhação, de chegar diante de Deus e dizer, olha, Senhor, eu preciso ser curada nessa área, eu preciso que o Senhor me ajude, porque toda vez que eu vejo alguém perto de mim que está numa necessidade, eu posso dividir, mas tem algo em mim que me guarda, que diz, não dê, não faça. Então, há essa dificuldade. Então, o que é que o Senhor quer que nós sejamos? Ele quer que nós sejamos claras, que nós sejamos abertas diante do nosso Pai, e Ele vai nos compreender. Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é um Deus infinitamente poderoso em misericórdia. Não é que os meus defeitos vai ficar pior diante de Deus, ou se eu contar para Deus, Deus vai me castigar. Não, muito pelo contrário. Se você acha que você tem dificuldades, que você tem frustrações, que você não tem habilidades em alguma coisa, quando você chega diante de Deus, se você confessa aquilo ali para Ele, Ele vai te ajudar a reconstruir a sua história. Mas quando eu retenho aquilo, achando que se eu falar para o meu pai, eu vou ser castigada, eu vou ser penalizada, ou dizer, não, eu não vou falar aqui, vai se que eu estou falando, e Deus vai achar o que de mim? Ele já sabe quem você é, ele já sabe do nosso futuro, ele já sabe o que pode acontecer lá na frente. Mas ele sempre nos dá uma oportunidade de reconhecer, uma oportunidade de reconstruir. Então, eu achei muito linda essa passagem, sabe? E eu trouxe para a minha vida. Tem muitas coisas assim que para a misericórdia de Deus, eu já faço, graças a Deus, né? Porque nem todo mundo teve oportunidades, nem foi criado em lares. Cada um teve um lar diferente, teve um pai diferente, e nem por isso ninguém é melhor que ninguém, né? Mas, assim, tem coisas que eu aprendi, mas que o meu irmão ainda não aprendeu, que precisa de ajuda e que eu tenho que estar aberta para ajudar, para compreender. E eu vejo que assim é o nosso Deus, assim é o nosso Pai. Mas quando nós temos essa dificuldade e nós chegamos para Ele e dizemos, Senhor, me ajude. Eu preciso nessa área que o Senhor me ajude. Eu preciso nessa área que o Senhor esteja comigo, para que eu possa ser uma pessoa melhor, para que eu possa abençoar outras vidas. Porque quando nós rompemos algo em nós primeiro, aí sim nós podemos abençoar outras vidas com prioridade, com propriedade. Porque quando eu falo daquilo que eu vivi, é muito mais poderoso, porque eu passei por tudo aquilo ali, do que eu falar de algo que eu ouvi, meu irmão, não que a causa do meu irmão não seja verdadeira, mas quando a gente passou por essa questão, por essa dificuldade, a gente tem mais propriedade para falar. A gente pode ajudar. E tudo que a gente passa nessa vida sempre é experiência para que a gente possa abençoar outras pessoas, abençoar outras vidas. E aqui também no livro de Mateus, capítulo 23, no verso 12, diz assim, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, sempre que você se humilhar diante de Deus, para falar sobre você, para estar pedindo a Deus sobre alguma área da sua vida que você precisa mudar, com certeza você vai receber. Porque a própria palavra dele diz que quando a gente se humilha diante dele, a gente é exaltado.
A gente é respondido. A gente é aceito. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. A gente nunca pode imaginar na nossa vida que a gente vai chegar diante de Deus, diante dele, apresentar uma situação e ele não será misericordioso para nos abençoar. Muitas vezes a religiosidade tem bloqueado as mentes das pessoas e elas se acharem tão miseráveis, se acharem tão inferiores que não vão conseguir ser respondidos em suas orações. E isso não é verdade. Isso é mentira do diabo. Saiba que você, chegando diante de Deus com o coração quebrantado, se humilhando, orando, colocando diante de Deus as suas dificuldades, aquelas áreas que você mais precisa da ajuda dele, com certeza você vai ser respondido. Porque Deus sabe que quando você for respondido, muitas vidas serão alcançadas. Muitas pessoas vão ser abençoadas. Porque quando Deus ele cura algo em nós, é porque ele já sabe que alguém ali na frente vai receber sobre essa cura. Alguém vai ser abençoado sobre essa cura. Se eu sou uma mãe que eu tenho dificuldade com meus filhos, se eu tenho dificuldade de ser amável, de ser uma mãe amorosa, prestativa, se Deus sabe, e eu chego diante de Deus e peço a Ele que me abençoe, que me ajude, é muito mais fácil eu chegar diante de uma mãe que está passando pela mesma situação, ou que está tendo uma situação de dificuldade com o filho, e eu chegar, ó, minha irmã, venha cá, eu passei por isso, eu vivi isso, faça dessa forma que vai funcionar, chegue diante de Deus, eu cheguei diante de Deus e fiz uma oração verdadeira, fiz uma oração sincera. E se você já fez uma vez, minha irmã, e você voltou a fazer de novo, chegue diante de Deus novamente. Não deixe que a religiosidade, não deixe que você falar, dizer, não, eu já pedi tantas vezes a Deus, mas eu desobedeci ou eu fiz novamente. Chegue diante de Deus de novo, peça de novo, insista novamente, bata a porta, que Deus vai estar lá de braços abertos para te receber, para te ajudar, para te abençoar, para te honrar, seja onde for. Mas não deixe o inimigo te dominar, não deixe as coisas ruins prevalecer na sua vida. Todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades, muitas vezes de entendimento, muitas vezes de expressão. Eu sei que a minha expressão é muito forte, então ela pode chegar diante de alguém e a pessoa achar que está sendo até atacada. Eu passo por isso no meu trabalho, passei muitas vezes por isso no meu trabalho. De eu chegar diante de uma pessoa e dar uma informação e a pessoa chegar e diz, fale mais baixo, você está falando alto por quê? E eu parar assim e ficar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque assim, eu não estava falando com aquela pessoa com nenhum tipo de maldade. Mas o inimigo, ele sabe onde nos tocar. O inimigo, ele sempre vai saber onde te tocar, onde é aquele ponto que vai te ferir, que vai te deixar para baixo, ou até mesmo te paralisar. Porque às vezes você chega diante de alguém, você vai entregar algo de Deus, e às vezes o inimigo usa aquela pessoa para chegar em algo em você, para te parar, para você ficar no meio do caminho. Mas nós precisamos ter o intelecto, o nosso cérebro firmado na palavra, para que quando isso ocorrer, você chega lá e diz, não, vou continuar. E continua. Não, meu irmão, não estou falando, essa realmente é a minha forma de falar, se não estiver lhe agradando, me perdoe, mas eu vou continuar aqui. E não desista, não pare. Não deixe que aquilo que você considera que você não está bem diante de Deus te paralisar. Vá, se humilhe, fale com Ele, peça a ajuda do Senhor e Ele vai te ajudar, Ele vai te honrar. Muitas das doenças, né, da mente, depressão, ansiedade, começa justamente por isso, porque às vezes você não tem coragem de reconhecer diante de Deus quem você é. Você não tem coragem de dizer para Deus os seus defeitos. É mais fácil você apontar o defeito do seu irmão, apontar o defeito do outro, mas os seus você não tem coragem. Então, esses dias tem falado muito ao meu coração para falar sobre isso, né? Sobre a questão da humilhação, para que você, quando chegar, você se humilhar, você dizer, Deus, olhe,
Eu tenho muitos problemas. Senhor, eu sou uma mulher ciumenta. Eu tenho tanto ciúme. Meu marido não pode sair na esquina que eu tô lá preocupada. A minha mente já começa a trabalhar para saber onde é que ele está. Se ele chega atrasado do trabalho, onde é que ele está? Eu sou ciumenta, Senhor. Me ajude com isso. Tire isso de mim, porque isso não é bom. E aí você vai chegar diante de Deus e vai dizer quem você é. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, você chega com problema. Ah, Senhor, porque hoje aconteceu isso e meu marido chegou atrasado. Ele era para chegar às 7 horas, mas ele chegou 8, porque uma irmã dele chamou para ele ir não sei aonde, e ele foi lá tomar um café e eu não gostei, me irritei. Mas cadê que você passa o problema para você? Porque você só vê mais o problema do outro. Ó, Senhor, porque meu filho tinha que ir para a escola e acabou que não foi, e está matando aula, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que ele está fazendo, e eu peguei e botei ele de castigo. Mas assim, você já se perguntou se você conversa com seu filho em casa? Você já se perguntou se você é uma mãe amorosa, se você é uma mãe amiga, se você tira momentos para ficar com seu filho, se você coloca a mesa para que sua família se sente e converse diante da mesa, do café da manhã, do almoço ou do jantar, se a sua família está se reunindo em comunhão, porque muitos pais, eles só vão ver o problema de seus filhos quando já está de uma forma que não tem mais como ajustar. Porque deixou de fazer o que tinha que ser feito, negligenciou, pulou etapas. E o Senhor tem nos chamado para uma humilhação, né, diante dele, de você reconhecer quem você é, de você saber quem você é, porque todos nós sabemos quem nós somos. Por mais que a gente tente se enganar, por mais que a gente tente muitas vezes encobrir, mas nós sabemos quem nós somos. Os nossos defeitos, as nossas ruindades, aquelas coisas má que está dentro de nós, que muitas vezes elas se revelam, né? E o irmão lá fora da igreja não vê, ninguém não vê, mas o de casa vê, o vizinho vê. Que briga por nada, às vezes briga uma água que passa na porta de casa. Tem vizinho que briga por qualquer coisa, uma vaga numa garagem, né? A gente nunca reconhece quem nós somos, o nosso lado mal. A gente só reconhece, né? Ah, porque às vezes eu sou chata, porque às vezes eu sou impaciente, e na realidade não é isso. Mas ninguém nunca chega diante de Deus para dizer, oh Deus, como eu sou maldosa, como eu gosto na mente de inventar as coisas, como eu sou ciumenta, eu sou tão ciumenta. Quem chega diante de Deus para falar? São poucos que falam. Eu sou ciumenta, a minha mente, olha, cria tanta coisa. É um ciúme tão doentio que a minha mente começa a criar coisas assim, ó, e faz um emaranhado, porque o ciúme ele começa assim. Ah, não, muitas vezes você chega e diz, não, mas eu tenho ciúme, meu ciúme é saudável. Muitas vezes você vê dizer, tu tem ciúme do teu marido, da tua esposa? Não. Eu tenho um ciúme saudável de cuidado. E na realidade não é. Você tem um ciúme doentio, a sua mente começa a inventar um monte de mentira, porque quando o diabo pega, né, algo que você tem e vê que você está desconfiando de alguma coisa, sua mente já começa a trabalhar o contrário. Começa a trabalhar coisas, inventar coisas, né? E daqui a pouco você mesmo, junto com a sua mente e com sua loucura, entendeu? Inventa tanta da coisa que você acabou destruindo tudo e na realidade não foi nada. Às vezes seu filho estava com alguém saudável, às vezes seu esposo foi só do lado prestar uma assistência ou ajudar um amigo, né? Às vezes a sua mãe, você ligou, ela nem estava em casa. Quantas pessoas ligam? Quantas brigas a gente vê no dia a dia de pessoas que ligou e o outro não pôde atender? Um filho. E quando passa um tempo que a pessoa atende, o outro que atende, estava onde? Você estava fazendo o que você não me atendeu? Vive grudado nesse telefone o dia todo e quando eu ligo você não atende. Não é muito mais fácil chegar, meu filho, mamãe ligou para você, o que aconteceu? Você não atendeu? Não, mamãe, estava perto. Acontece muito isso. Eu vejo isso todos os dias, diariamente. E principalmente com relacionamento, com casais, que a esposa ligou. E hoje, para a glória de Deus, graças a Deus, eu vivo assim. Se uma pessoa me ligar, eu não atender, daqui a pouco eu retorno. Ou se eu atender a pessoa não, eu ligar, a pessoa não me atender, não tem problema.
Quando a pessoa vê lá que eu liguei, quiser retornar, me retorna. Também, se não me retornou, tá. Se for algo urgente, eu volto a ligar novamente. Entendeu? Também, se não for, eu não volto a ligar. Então, é assim. Mas o mundo hoje, ele tem acarretado, o nosso comportamento tem acarretado tantas coisas ruins que não é nem as dificuldades, às vezes, o que nós passamos de adversidade que acontecem no dia a dia. Mas, na maioria das vezes, é por conta do nosso comportamento. Que o nosso comportamento tem sido feio, tem sido mal. A nossa reação diante das atitudes, diante das adversidades, diante dos acontecimentos do nosso dia a dia, tem destruído nossa família, nossos relacionamentos, nossas amizades, o relacionamento com a igreja e principalmente o nosso relacionamento com Deus. E eu oro para que nessa noite o Senhor esteja com cada um de nós, para que nós sejamos guiados pelo Espírito e que quando esse espírito mau, esse espírito ruim, venha sobre nós para tentar nos confundir, que a nossa mente, os nossos olhos espirituais, eles estejam abertos para repreender, para destruir essa maldade que o diabo tem feito nas mentes do povo de Deus. E que o Senhor nos traga um espírito de arrependimento, de humilhação, para que nós cheguemos diante dele e diga: Senhor, me ajude nessa área que eu preciso mudar. Quantas pessoas vão ser abençoadas quando nós chegamos diante de Deus e pedimos cura sobre algo da nossa vida? Como eu sofria com ansiedade. Eu ia pagar uma coisa, daqui a 15 dias eu já estava pensando como era que eu ia juntar o dinheiro, como eu era infeliz. Eu tinha que bater uma meta até o final do mês, então o mês iniciava, quando virava, eu já estava sofrendo. Eu não dormia de noite, eu dizia: Senhor, como é que eu vou fazer? Qual é a estratégia que eu vou usar? E eu anotava. E era tão ruim, eu me tornava amarga, eu me tornava egoísta, eu gritava com as pessoas, eu era chata, insuportável. E hoje, quando chega diante de mim, eu acho graça. Eu digo: eita, Satanás, tu vai ciscar aqui agora? Vai não, viu? E como a gente vive melhor. Meu Deus, a gente fica mais bonita. A gente fica mais saudável. A gente tem mais graça, tem mais força, tem mais alegria. A gente transmite alegria porque nós somos transmissores. O ser humano, quando ele chega diante do outro e ele dá um sorriso, meu Deus. Teve um tempo que o Senhor me falou muito a respeito do abraço, né? Do sorriso e do abraço. Eu não sei porquê, mas Deus tem um negócio com o meu sorriso, né? As pessoas sempre falam. E aí eu disse: e o abraço? E eu sempre gostei de abraçar, só que abraçar e segurar, né? A sentir a pessoa. Chegar a dar aquele abraço, não aquele abraço assim que você chega, abraça ou balança para um lado para o outro, não. Aquele abraço que sente a pessoa, né? E às vezes eu ficava meio assim, né? Porque... E quando eu fiz agora esse curso, né? Ele fala desse abraço. Que diz que é o abraço que sente o coração. Então, realmente, quando Deus falava para mim, abrace de verdade, que vai acontecer algo, e sempre acontecia algo. E eu não entendia por quê. Então, assim, é essa conexão. Então, assim, é para isso que Deus nos convidou. Deus nos chamou para que a gente fosse luz, para que a gente fosse cura, para que a gente fosse alegria, para que a gente tivesse, né, transmitisse o que Jesus transmitia. Para que todo preconceito, todo egoísmo seja lançado fora, né? Para que nós andemos com a graça e o favor de Deus em todas as áreas da nossa vida. E que tudo que for lixo fique para trás. Que tudo que for lixo nós vamos lançando fora, para que aquelas pessoas que estão à nossa volta sejam ricamente abençoadas. E todos nós, o Senhor depositou esse poder e essa graça. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós podemos ser luz, graça, favor, bondade na vida das pessoas. Mas para isso, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, reconhecer quem somos, mas não reconhecer quem somos só
as coisas boas. Ah, Senhor, porque eu tenho um sorriso bonito, obrigada. Ah, porque eu sou uma pessoa alegre, não. Ah, Senhor, como eu sou mesquinha, como eu sou egoísta, como eu sou ciumenta, como eu preciso mudar, como eu sou chata às vezes, como eu preciso melhorar, Senhor. Me ajuda nessas áreas. Então, será aí que você vai receber cura e você vai transmitir para outras pessoas essa cura. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de nós nessa noite.